Ora, boa tarde mais uma vez. Vimos o mate de dama e rei contra rei solitário e estamos a entrar, portanto, em técnicas cada vez mais elaboradas. A segunda técnica é torre e rei contra rei. Nesta técnica, outra vez se vai perceber a diferença entre a torre e a dama. A torre não consegue sozinha levar o rei adversário para um canto. Porque é fácil perceber que o rei pode vir atrás da torre até a tentar capturar, pelo tal facto de a torre não controlar as diagonais. Isto não acontecia com a dama, mas acontece com a torre. Então a torre tem de ser mais cuidadosa. Portanto, na primeira jogada, nós começamos o plano decidindo para que lado se vai dar o checkmate. Então a torre, ao colocar-se em A4, tira toda uma metade do tabuleiro ao rei adversário. O mate vai ser dado na fila 8. Mas muito trabalho ainda vai custar até esse mate ser executado. O rei das pretas joga a D5 e agora é fácil de ver que não há nenhuma jogada útil de torre. Se a torre der cheque, o rei volta para a quarta fila e perdeu-se o sentido do plano. E a torre esperar aqui, fazer um tempo de espera, não tem qualquer sentido porque o rei ataca e a torre teria de jogar outra vez. Então, primeira questão importante a aprender no mate de torre e rei contra rei. O plano de levar o rei até uma esquina do tabuleiro tem de ser executado em coordenação entre a torre e o rei e não com a dama em solitário, como no caso anterior. A dama pode sozinha levar o rei até ao canto. No caso da torre, a torre necessita do apoio do seu rei para levar o rei preto a recuar. Então, vamos primeiro jogar o rei até ao centro, rei D2, rei C5, o rei das pretas, a sua estratégia é aborrecer a torre e, portanto, vai atacá-la, rei C3 e rei D5 atacando o rei, atacando a torre. Ora bem, onde deve a torre jogar? Como no mate de dama e torre, e como no mate de duas torres, aprendemos que a torre trabalha bem à distância. Então, a resposta é torre H4. Ao jogar torre H4, a torre coloca-se muito longe do rei adversário. Se agora o rei das pretas se colocar em frente ao rei das brancas, em C5, estamos na situação ideal de, com um cheque em H5, fazer recuar o rei das pretas. Não esquecer, então, só se devem dar cheques quando os reis estiverem frente a frente. São os cheques úteis. Todos os outros cheques são inúteis. Portanto, o rei das pretas tem três formas de jogar aqui. Ou recua voluntariamente uma fila e a torre sobe uma fila, ganhando uma fila na estratégia de fazer o rei recuar até não poder mais. Segunda hipótese,
rei C5, que já vimos anteriormente, e existirá o cheque lateral, que fará outra vez o rei recuar. E terceira hipótese, rei A5, e agora o que devem fazer as brancas? Esta é uma das partes difíceis. A jogada útil é rei B3. O nosso rei acompanha o rei do outro de maneira a não lhe deixar a opção de o colocar-se frente a frente e receber o cheque lateral, ou recuar uma fila e a torre aproveitar para ganhar uma fila. Portanto, esta jogada coloca o rei das pretas outra vez em Zugzwang. Como aprendemos na aula anterior, o rei das pretas não tem boa jogada para fazer. Vamos seguir a partida com, por exemplo, rei B5, torre H5 cheque, rei C6 e agora rei C4. É preciso explicar que estes mates são os chamados trabalhos de maratona, porque a construção demora uma série de lances, não se pode ultrapassar os 50 lances, porque senão atingiremos o empate e, portanto, temos de ter paciência para saber que, se fizermos a técnica adequadamente, vamos dar checkmate, e sabermos também que, se não formos rigorosos, numa só jogada se pode perder todo o bom trabalho anterior, ou afogando o rei contrário, ou deixando o rei contrário voltar para o meio do tabuleiro, correndo o risco de se já não haver jogadas suficientes para levar à execução do checkmate. Continuando a nossa sequência, o rei das pretas, inteligentemente, faz rei D6 e vai ter com a torre branca para tentar capturar. Por exemplo, se aqui torre H6 cheque, jogada errada, o que fará o rei preto? Rei E5 e perdemos o nosso trabalho todo. O rei das pretas está outra vez no centro do tabuleiro e teríamos que começar tudo do princípio. Portanto, é preciso muito cuidado em cada jogada da execução deste mate de dama de rei e torre. Aqui, o nosso rei acompanha o outro, como já vimos anteriormente, rei D4, e a jogada das pretas, rei E6, para o rei ir ter com o outro rei, com a torre branca. Neste caso, está na altura da torre branca fazer uma finta, ou seja, passar para o lado contrário, torre A5, de maneira a deixar o rei das pretas numa situação de, outra vez, Zugzwang. O rei das pretas não pode colocar-se em frente ao das brancas, porque levaria o cheque lateral. Não pode recuar, porque a torre cortaria mais uma fila. E só pode, então, fugir para a outra ponta, rei F6. O rei branco, então, nesse caso, seguirá ao lado dele. E aqui vamos ver uma situação extremamente interessante. Imaginemos que, neste caso, seriam as pretas a jogar. As pretas tinham de jogar rei G6, as brancas acompanhavam com rei F4, surge sempre a mesma situação. Se os reis se colocam frente a frente, existe o cheque lateral. Se o rei foge mais uma casa, o rei adversário vai atrás dele. E se o rei recua voluntariamente, nós avançamos. Portanto, a técnica consiste em tentar obrigar o rei preto a ficar frente a frente ao rei branco. Quando isso acontecer,
está na altura do cheque lateral. O cheque lateral, frente a frente, é perfeito. Porquê? Porque a torre tira as casas da coluna e o rei tira as 3 casas de progressão do rei adversário. Então, nós, a partir desta posição, rei G6, rei F4, rei H6, rei G4, rei G6, torre cheque, e o rei é obrigado a recuar mais uma fila. Rei F7, rei F5. Cada linha de recuo acaba por ser um processo repetitivo. Ou seja, o jovem jogador tem de aprender os mecanismos e depois ensaiá-los até isto se criar uma rotina na sua cabeça, na sua memória. Uma questão interessante nos mates elementares é que nós podemos prever todas as jogadas do adversário. Porquê? Porque ele só tem o rei e, portanto, independentemente de termos pela frente um forte computador, o nosso vizinho ou o campeão do mundo, a técnica de checkmate é a mesma, porque as jogadas do adversário aqui podem ser previstas por nós. Ele não tem opções de fuga a todo este processo. Aqui, se rei G8, rei G7, agora estamos numa situação de impasse, porque se formos atrás dele, ele volta para o meio do tabuleiro. E, portanto, perderíamos todo o nosso caminho inicial. Então, nesta situação, o que fazer? Devemos dar um tempo com torre B6, o rei tem de fugir, nós fazemos rei G5, os reis colocam-se frente a frente e nós aproveitamos para dar mais um cheque. Com este cheque, ele recua para a última fila, rei F8, rei F6 e a melhor jogada para dar mais luta é rei E8 para vir atrás da torre, rei E6 e quando rei D8 as brancas passam com a torre para o lado contrário. Agora as pretas já não têm escolha. Se colocarem o rei frente a frente, já existirá checkmate. Se jogarem a rei C8, nós acompanhamos com o rei até extinguir as casas da torre. Rei A8, rei B6, jogada única, rei B8 e com torre H8 terminamos o checkmate. Como veem, este checkmate ainda é mais elaborado que o mate de dama e rei e voltaremos a ele na próxima sessão. Boa tarde.